como a gente estava vendo nas últimas aulas, vamos resolver aqui alguns exercícios, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é a gente dar digamos, uma passada aí por alguns exercícios que são importantes, né? Sempre lembrando, pessoal, que essa questão aqui dos exercícios, uma coisa que vocês têm que se fixar sempre é o seguinte: você sempre vai fazer primeiramente a parte geométrica e depois você faz a parte de construção. Então, a parte da geometria plana em si, da geometria euclidiana, ela é, digamos, muitas vezes 70% do teu problema. Então, você tem que ficar atento com relação a essas questões da geometria plana. Então, eu selecionei 5 probleminhas nossos aqui, lá da lista, para a gente poder desenrolar aqui, desenvolver. O primeiro problema, ele é bem parecido com o que nós fizemos em aulas anteriores. Ele diz o seguinte: eu tenho duas retas, a reta R e a reta S, elas são duas retas paralelas. Aí de um lado eu tenho o ponto A, do outro lado eu tenho o ponto B, e aí eu quero o seguinte: se você imaginar que R e S aí estão formando entre elas um rio, o problema ele vai falar o seguinte para a gente: você tem que partir de A em linha reta, aí quando você chegar na margem do rio, você vai atravessar de forma perpendicular. Então você atravessa de forma perpendicular e aí você vai em linha reta para chegar até o B. Então ele quer descobrir quem são esses pontos P e Q, de forma que você minimiza essa distância aí, ou seja, AP mais PQ mais QB. Então isso aqui seja mínimo, certo? Então a gente quer descobrir aí onde é que eu coloco esses pontos P e Q, sempre lembrando que PQ é perpendicular às duas retas. Então se eu tiver o meu P bem aqui, por exemplo, então o Q tem que estar bem aqui, perpendicular. Uma coisa interessante nesse problema é que se eu quero minimizar isso, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: o PQ ele é sempre constante, né? Porque ele sempre é essa distância da reta R para a reta S. Então você não se preocupa com o PQ. Então a nossa preocupação vai ser com esse pedaço, o AP, e esse pedaço aqui, o QB. Tudo bem? Então essa aí vai ser sempre a nossa preocupação nesse problema. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei mais abaixo, um pouquinho maior, para a gente poder trabalhar. Então, lembrando, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que resolver a parte geométrica, a parte da geometria plana, para depois poder enxergar a construção. E um problema anterior, que era um pouquinho parecido com esse aí que a gente estava vendo, a gente fez o seguinte, né? Só relembrando aí para vocês, o problema que eu estou falando é esse aqui. Você tem uma reta, então você tem aqui uma reta, tá aqui uma reta R, e aí você tinha o seguinte, você tinha um ponto A e um ponto B do mesmo lado da reta, né? No mesmo plano, no mesmo semiplano que a reta divide, e você queria minimizar essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá. Então você queria minimizar, achar o ponto P que minimizasse aí AP mais PB. E a gente viu lá que uma ideia para a gente resolver isso daí é a gente fazer o seguinte: a gente espelhava o A com relação à reta. Então digamos que a gente obteve aí o ponto A', e a gente ligava direto o A' até o B. Né? A gente faz essa ligação aí direta do A' até o B. Então esse ponto aqui era o nosso ponto P. E por quê? Né? Porque toda vez que você faz esse espelhamento, quando você faz você liga o AP ou então o A'P, esse pedaço é igual a esse. Então a gente medir isso, a gente medir isso aqui mais isso aqui, é equivalente a gente medir isso aqui mais isso aqui. Então, quando eu vejo esse fato, né, que eu ligar daqui para cá é a mesma coisa que ligar daqui para cá, então o menor caminho percorrido é quando você liga direto a linha até o B. E aí, claro, você fazia a construção, era só espelhar o A, né, facinho espelhar o A, fazer a construção do espelhamento do A e depois ligar o A' até o B.
Essa é a ideia que a gente vai tentar reproduzir aqui. Mas lógico, né? Não é de imediato que a gente aplica, né? Não é o mesmo problema aí, como vocês estão vendo. O fato é o seguinte, que eu gostaria de colocar esses dois pontos, agora eu vou fazer o contrário, né? Aqui eles estão em locais diferentes, né? Em semiplanos, né? Diferentes. E aí eu vou tentar arrastar, vou tentar colocar um desses pontos aqui, ou eu jogo esse aqui para cima, ou eu jogo esse aqui para baixo. Mas eu não posso jogar de toda maneira. No problema que eu acabei de mostrar, que a gente já tinha feito, a gente espelhava, vamos dar um exemplo, né? Vou pegar aqui o B, que é melhor. A gente poderia pensar assim, basta eu espelhar o B com relação a essa reta e fazer isso, mas eu não obtenho o que eu quero. Eu vou só dar uma amostra para vocês como eu não obtenho. Digamos que eu espelho o B com relação a essa reta aqui. Então, vou espelhar, para vocês notarem como eu não obtenho exatamente a mesma coisa. Então, digamos que eu espelhei, ou seja, esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço aqui. Aí, esse aqui é o meu B', né? Agora vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer aqui como eu faria, né? Daqui para cá, e aí daqui para cá. Será que é a mesma coisa de eu fazer isso daqui? Não, né? Se a gente perceber aqui, ó, esse pedaço aqui a gente sempre pode ignorar porque ele é constante. Mas esse pedaço bem aqui, pessoal, ele é diferente desse, né? Porque eu espelhei com relação a essa reta aqui. Então, esse aqui, claro, eu não mexo nele, né? Mas esse daqui é diferente desse. E a intenção é que fosse igual. O mesmo problema ocorre se eu pegasse o meu B e espelhasse com relação a essa reta aqui. Então, se eu fizesse esse espelhamento aqui também, então esse pedaço aqui ele também seria diferente, né? Esse pedaço aqui seria diferente desse. Então, o segredo é você espelhar, então, com respeito à reta que passa entre a R e a S, que é equidistante a ela, né? Então, imagine que tem uma reta aqui passando bem no meio dessas duas retas aqui, R e S. Então, o segredo vai ser a gente tentar fazer justamente isso daí. Eu vou tentar desenhar essa reta. Então, imagine aí que você construiu. E aí, só lembrando, né, que a construção dessa reta aí seria relativamente fácil, né? Professor, como é que eu faria a construção dessa reta se eu imaginasse, já começasse a imaginar a questão da construção? Olha, bastava você traçar essa perpendicular bem aqui. Você traçava uma perpendicular qualquer, passando pelas retas R e S. E aí você poderia pegar esses pontos de encontro da perpendicular e traçar a mediatriz. Então a mediatriz daria essa reta bem aqui. Eu vou apagar aqui só para ficar menos poluída a figura. E agora sim, eu espelho. Ou posso espelhar o A ou eu espelho o B com relação a essa reta. Eu vou espelhar o B. Então eu vou espelhar aqui o B, ó. Então imagine aí que você espelhou o B. E aqui, suponha aí na sua imaginação que aqui é o B'. Então esse pedaço aqui, ó, é com relação a essa reta agora. É igual a esse pedaço aqui. Vamos ver se atende ao que a gente quer. Então se eu pegasse aqui um ponto P qualquer, aí eu traço aqui a perpendicular. E aí daqui eu parto para o B, certo? Aí se eu ligar agora o P, isso aqui é o P, ao B', só fazendo aqui a ligação do B até o B'. Note que por causa do espelhamento que eu fiz com relação a essa reta, então esse aqui é sempre agora um trapézio isósceles, né? Vocês podem verificar aí, isso aqui agora é sempre um trapézio isósceles. Então esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ou seja, ao invés de me preocupar em fazer todo esse trajeto aqui, basta eu achar qual o ponto P, porque o ponto Q especificamente ele fica automaticamente determinado pelo P, né? Porque o Q aqui ele tem que ser perpendicular. Então, se você achar o P, você achou o Q. Não precisa se preocupar com o Q. E você reduziu agora o teu problema àquele problema anterior. Então, aquele teu problema anterior,
fica agora reduzido, te dá margem para você resolver esse. E aí agora acabou, né? Porque você só precisa agora fazer uma construção. Qual a construção que você faz? A construção do B', né? Então você traça essa perpendicular, traça perpendicular, pega os pontos de encontro e aí você traça essa reta. Então essa reta aí ela é a chave, porque quando você pega o reflexo do B, que eu estou chamando aqui de B', aí isso aqui vira o problema anterior. Aí para você resolver o problema anterior tem que fazer a mesma construção, né? E você não foge de ter que fazer a construção daquele problema anterior. Ou seja, agora o B', vamos supor que eu continuasse aqui, só para vocês entenderem a construção. Ó. Então, eu tenho agora esse problema aqui. Eu penso na reta R, e aí eu quero minimizar a distância de A até B' passando pela reta R. Aí eu pego o reflexo, agora sim, eu vou pegar o reflexo do B' com relação a essa reta. Então você reflete duas vezes, né? Você reflete o B em relação a essa reta, e depois você reflete o B' nessa direção aqui, né? Claro, com respeito à reta R. Então vamos supor que você caiu bem aqui quando você fez o reflexo. Vou pegar aqui, ó. Você caiu bem aqui, vamos supor. Pronto. Você refletiu, aí você obteve o B duas linhas. Aí agora você liga o B duas linhas, ou seja, você tem o mesmo problema anterior, né? Você liga o B duas linhas ao A. Então tá aqui de preto. Então você liga aqui. E agora esse camarada aí que você obteve, esse ponto de encontro aí, ele vai ser o teu ponto P. Aí para você complementar, né, basta você ligar para cá, o que já está automaticamente determinado. Então o teu Q está automaticamente determinado, fica aqui. E aí você liga o Q até o B. Tá certo? Então essa daí seria a construção. Mas note que o primeiro passo para você obter essa construção foi você enxergar como é que você resolvia esse problema de minimizar na geometria plana. Então foi essencial que a gente pudesse aí resolver o problema. Tudo bem? Então a gente faz essas construções, você junta duas construções aí, né? Se você fosse explicar. Vamos para o segundo problema aí, que foi um problema que ficou da aula passada, né? Que foi sugerido na aula passada. Que é o seguinte, na aula passada tinha assim, uma dúvida, né? Que até teve. Como é que eu poderia construir um quadrado se fosse dado apenas as diagonais dele? Aí surgiu a dúvida seguinte, mas se fosse um pentágono, se fosse um hexágono, será que o procedimento seria o mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês agora que tanto com o pentágono como com o hexágono, a gente consegue também, uma vez dada só a diagonal, note, não vai ser me dado nem os pontos, a posição dos pontos, e nem me dado o tamanho do lado. Eu vou ter apenas a diagonal, ou as diagonais, no caso aqui. Tá certo? Porque se você perceber, vamos dar aqui o exemplo do hexágono. Vamos trabalhar inicialmente aqui com o hexágono. O hexágono ele tem dois tipos de diagonais. Vou aqui desenhar. Primeiramente, ele tem esse tipo aqui, de diagonal. Deixa eu botar ele maior aqui e depois a gente dá um destaque ao pentágono. E ele tem esse tipo aqui de diagonal. Então, essas duas diagonais aqui são as diagonais que têm que ser dadas. Então, essa daqui... Professor, e as outras diagonais? As outras diagonais ou tem esse comprimento ou tem esse comprimento. Então, tem que ser dada uma dessas... Essas duas, no caso aqui, né? Porque essa diagonal bem aqui, ó, é a mesma dessa. E se você pegar essa diagonal bem aqui, por exemplo, é a mesma dessa. Então, em termos de comprimento de diagonal, o hexágono ele tem dois tipos de diagonais. Então, essa que liga dois pontos quando tem apenas um vértice entre eles, e essa aqui que liga dois pontos quando eu tenho dois vértices entre eles. Então, qualquer outro tipo de diagonal que você pegar é um desses tipos, né? Por exemplo, se você pegar essa, é uma diagonal que tem dois vértices entre elas. Se você pegar aqui essa, é uma diagonal que tem um vértice entre elas. Então, qualquer diagonal que você pega, ou é desse tipo, ou é desse tipo. Então, eu vou imaginar que me foi dado essas duas diagonais.
Lembrando, quando eu falo dar em termos de desenho, de construção geométrica, é como se viesse assim, ó. Então vem só a medidazinha, e aí você usa essa medida do jeito que você quiser, né? Você transporta aí para você poder fazer as suas construções usando a régua e o compasso. Deixa eu tirar daqui, né, que ficou atrás da câmera. Então, quando eu falo ser dado, inclusive teve até uma dúvida com relação ao ângulo, né, que falava, dado um ângulo alfa. Um dos grupos me mandou essa dúvida. Pessoal, quando eu falo que é dado uma reta, ou na verdade um segmento, um ângulo, quer dizer que é algo genérico. Então, você tem que pensar aí como se fosse um X, um Y, um Z, algo genérico. Tudo bem? Quando fala que é dado, não é preciso se dar o ângulo específico. 60, 30, 45, 75, não é necessário. Então significa que se você encaixar qualquer valor ali, tem que dar certo. Então a sua construção tem que ser simbólica, baseada apenas naqueles símbolos. Então não esqueçam disso. Desapeguem, mais uma vez eu até vou falar isso, desapeguem dessa questão de ter que ficar sendo dado números. Não é necessário ser dado números para você poder construir ou resolver o teu problema. Então desapeguem disso. Quando fala que é dado um segmento A, um segmento B, um ângulo alfa, um ângulo θ, está se falando de maneira genérica, ou seja, de maneira simbólica com relação a esses valores. Ou seja, você resolve com alfa, com beta, com A, com B, e aí, se em algum momento você precisar colocar um número, né, alguém for aplicar isso de alguma forma, se coloca o número. Mas a resolução em si tem que ser também de maneira simbólica, como a gente está fazendo aqui. Não, as construções que a gente faz aqui independem aí do que você vai usar de números, certo? Então é como se fosse dado aqui, esse camarada aqui é um valor B e esse camarada aqui é um valor A. Então, um exemplo, né? Então você pode pensar assim. Então isso aqui é um A. Então vamos fazer essa construção. Vamos fazer aqui essa construção que a gente quer, tá certo? Então, primeiramente, lembre-se, se concentrar em como é que você pode enxergar a geometria plana, resolver o problema da geometria plana primeiro, com respeito aí a esse teu problema. Então vamos ver o seguinte, eu vou apagar essa diagonal aqui azul, por enquanto, e aí vou construir as diagonais vermelhas. Então, vou construir essa diagonal aqui vermelha. Então, construindo aqui. Pessoal, atentem bem agora para essas três diagonais vermelhas que eu construí. Essa e essa. Esse triângulo aí que elas estão formando, e que, lógico, se eu tivesse esse triângulo, se eu conseguir construir esse triângulo automaticamente, eu tenho esses três pontos, eu tenho a posição desses três pontos, né? É relativamente fácil de você enxergar que você consegue fazer a construção. Por quê? Porque esse hexágono ele é regular, tudo bem? Então, essa diagonal bem aqui, ela tem o mesmo comprimento dessa, e tem o mesmo comprimento dessa. Então, eu estou diante de um triângulo equilátero. Então, esse triângulo aí, ele é equilátero. Deixa eu botar aqui, ó. Esse pedaço é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. E eu sei construir um triângulo. No caso de um triângulo equilátero, ainda mais fácil ainda. Mas a construção de qualquer triângulo, uma vez dados os três lados, é fácil. Tudo bem? Só relembrando aqui, se lhe é dado os três lados, você escolhe um, você constrói, você põe a ponta seca em um dos lados. Deixa eu colocar aqui para baixo, porque senão a câmera ocupa, né? Então você bota a ponta seca aqui em uma das extremidades aí do primeiro segmento. Lembrando que eu estou supondo que foram dados os três lados, tá certo? Os três lados aqui são dados. Aí você agora passa com o compasso, né? Com a ponta seca aqui. Aí você faz e a medida do compasso, a abertura do compasso igual à medida do outro lado, né? De um dos três lados que seja dado, exceto esse, claro. Você traça o arco. Então, eu vou traçar aqui. Então, você traçou o arco aqui. E agora você, com a ponta seca agora nesse lado aqui, e com a medida do terceiro lado que você ainda não usou, você traça o outro arco. Você traça aí o outro arco. Suponha que aconteceu isso.
Então esse ponto aqui de encontro, ele vai te dar aí o terceiro vértice, né? Que você já tem um segundo vértice, que é esse aqui. Quando você liga daqui para cá, ou tá aqui, você ligou daqui para cá, você obtém um triângulo, né? Então essa é a maneira de você construir um triângulo uma vez dado aí os três lados dele. Então, vou deletar aqui. Então esse triângulo aqui, você consegue construir. Então você consegue esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí você fala assim, professor, talvez se eu aplicar a mesma ideia e construir esse triângulo aqui, eu já obteria assim, iria obter os 6 vértices, né, que eu quero obter. Mas não é automático isso. Por quê? Por que não é automático? Porque você até consegue construir esse triângulo, claro, porque você consegue construir esse mesmo triângulo aqui. Mas aí como é que você encaixaria eles da maneira correta? Então você teria essa dificuldade. Mas você consegue obter esse ponto bem aqui. Como é que você consegue obter? Porque você tem a diagonal, né? Então você traçaria aqui a perpendicular. Então vou botar aqui de outra cor. Você traçaria uma perpendicular passando por esse ponto a essa reta aqui, ó, tá certo? Então, aí você traçaria essa perpendicular e com a ponta seca do compasso agora bem aqui e a medida da segunda diagonal, você traçaria aqui para achar esse ponto, certo? Então, aí você consegue achar esse ponto aqui, ele é achável, né? Então, você já tem esse ponto aqui, você já tem esse ponto aqui, você já teria esse ponto aqui, você já teria esse ponto aqui. Falta então o quê? Falta encontrar esse ponto aqui e falta encontrar esse ponto aqui, tá bom? Mas aí é fácil, porque você repete esse mesmo processo daqui para cá, ou seja, você traça a perpendicular e pega a medida da diagonal, que é essa daqui, né? Essa medida de diagonal você tem. Aí quando você faz isso, você obtém esse ponto. E repete o mesmo processo para cá, achando esse ponto. Então você consegue achar a posição aí dos 6 pontos do teu hexágono, com essas duas diagonais. Tá certo? Agora eu vou deixar um desafio para vocês pensarem. E o grupo que me mandar primeiro vai ganhar 5 pontos. 5 pontos, viu, pessoal? 5 pontos aí. Vocês ganham aí, se você, é o grupo que me enviar primeiro a solução. Como é que eu construo o hexágono? Então eu quero ainda construir o hexágono sendo dada apenas uma diagonal. Eu não tenho as duas diagonais, eu só tenho uma. Suponha que lhe é dado essa daqui, tá bom? Então lhe é dada essa diagonal aqui que fica fica apenas um vértice entre ela, né? Entre os pontos que ela interliga. Então, como é que eu construo o hexágono dado a diagonal que interliga dois pontos em que apenas um vértice fica entre eles? Tá certo? Então esse aí é o desafio. O grupo que me mandar primeiro, eu dou 5 pontos. 5 pontos, para ser bem realmente motivador com relação a vocês pensarem. Vamos agora pensar no pentágono. Então, deixa eu só deslocar aqui o pentágono, que ele aqui está na posição ruim para mim. Então, olha aqui, pronto. Então, como é que eu penso aí no meu pentágono? Aí o pentágono, pessoal, é interessante, porque a gente vai ter que, quase que calcular, porque só é dada a diagonal. Lembra-se que a diagonal dele, só ia esquecendo de falar, as diagonais dele são todas iguais, né? São todas do mesmo tipo, então, quando você falar que é dada a diagonal, já está sendo dada apenas uma diagonal. Todas elas, lembrando que como eu estou no pentágono regular, né? Então, todas elas são sempre tem apenas um vértice, né, entre elas. Então pode perceber aqui, ó. Se eu pegar essa diagonal, só tem um vértice. Se eu pegar essa diagonal, só tem um vértice. Qualquer diagonal que você pega, sempre só tem um vértice, separando uma da outra. Isso claro, né, olhando por um dos lados, né, que se você pensar assim, esse aqui tem dois vértices, né. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é que todas têm o mesmo tamanho, porque quando você analisa qualquer uma delas, ó,
tem um vértice para um lado e tem dois vértices para o outro. Qualquer um que você pegar. Ó. Isso aqui ó, tem um vértice para um lado e dois vértices para o outro. Então elas todas têm o mesmo comprimento. E aí eu quero construir o meu pentágono, né? Uma vez dada apenas a medida. Quando eu falo que é dado, eu estou dizendo dada a medida ali. Para você usar o compasso, para você poder reproduzir essa medida em qualquer canto que você tem. Então como é que eu faço, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar um fato interessante, que é o seguinte. Quanto é que é o ângulo interno, né, do teu pentágono, né? 108, né? Então, 108 graus. Então, assim, esse 108, que é esse ângulo bem aqui, né? Ele é dividido em três pedaços. Esse. Eu vou deixar para vocês verificarem isso, né? Cada um desses pedaços mede 36 graus. Tudo bem? Então, aqui é 36, aqui é 36, aqui é 36 graus. Aí vamos pensar o seguinte, vamos dizer que a minha diagonal chama-se D. Eu quero descobrir quem é o lado, tá certo? Como é que eu faria? Existem várias maneiras de você calcular esse lado. Então, eu vou deixar aí que vocês descubram, né? Como é que eu descobriria esse lado. Mas o fato é o seguinte, que vocês descobrem não, eu vou fazer aqui, né? Mas o fato é o seguinte, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, né? Se eu pegar 180, subtrair 36 e dividir por 2 para descobrir esse ângulo, deixa eu ver aqui se eu não vou vacilar, se eu não me engano aqui vai ter que ser 72 graus. Deixa eu ver aqui, 144 mais 36, isso. Então 72 graus. Lembrando, meu objetivo é eu descobrir quanto é que é esse caminho. Eu posso aplicar a lei dos cossenos, posso aplicar a lei dos senos aí, então vou fazer o seguinte. Vou aplicar a lei dos senos nesse triângulo aqui. Aí fica o seguinte, L, que é esse camarada aqui, ó, L sobre o seno de 36 é igual a, aí pega aqui a diagonal sobre o seno de 72. Então, a diagonal sobre o seno de 72. Existem várias maneiras de você fazer esse cálculo, como eu estou falando. Podia ter usado a lei dos cossenos aí direto. Aí você vai usar o seguinte, ó. Seno de 72 é 2 vezes o seno de 36 vezes o cosseno de 36. Como o seno de 36 é diferente de zero, eu posso cancelar. E aí você descobre o seguinte, que o lado ele é a diagonal dividido por 2 vezes o cosseno de 36 graus. E aí tem como você achar o cosseno de 36 graus. Se não me falha a memória, eu fiz os cálculos anteriormente, né? Cosseno de 36 graus dá 1 mais raiz de 5 sobre 4. Como você multiplica por 2, né? Esse aqui vezes 2 só faz cancelar um 2 aqui. Ou seja, 2 cosseno de 36 fica assim. Fica D sobre 2D, né? Sobre 1 mais raiz de 5. Ou seja, a expressão aí do lado, em razão da diagonal, é 2D sobre 1 mais raiz de 5. O que acontece, pessoal? Eu consigo construir esse lado. Tudo bem? Eu consigo construir. Por que eu consigo construir esse lado? Porque cada uma dessas medidas aqui, elas são construtíveis. Tudo bem? E aí entra naquela questão da quarta proporcional, né? Então, vou só posicionar aí para vocês entenderem. Ó. Ficaria assim, ó. 1 mais raiz de 5 sobre 2D igual a 1 sobre L. Tudo bem? Então, entra justamente na questão da quarta proporcional, quarto cara, porque esse aqui eu sei construir. Eu sei construir raiz de qualquer natural, lá na parte de expressões algébricas, né? Que a gente vê. Então, eu sei construir isso daqui. Aí, se eu sei construir esse, eu sei construir a soma dele mais o segmento unitário. Então, estou supondo aqui também que me foi dado o segmento unitário.
Se eu tenho o D, então eu tenho 2 vezes o D. Eu sei construir 2 vezes o D, eu sei duplicar um segmento. Perfeito. Então eu sei construir esse. E novamente aqui eu tenho um segmento unitário. Então, seria aquela construção da quarta proporcional. Só relembrando a quarta proporcional, né? Então você construiria aqui essa reta, pegaria 2 retas quaisquer, né? Aí eu faria sobre uma delas, por exemplo, marcaria o ponto 1 mais raiz de 5, depois de saber construir como é que é 1 mais raiz de 5. Aí aqui eu poderia, vamos supor, seria o 2D, aqui seria o 1, e aí você ligaria daqui para cá, e depois você pegaria a paralela, né? Aí esse ponto aqui, esse pedaço bem aqui, seria o teu L, do Teorema de Tales, né? Esse pedaço sobre esse, igual a esse sobre esse, que é justamente o que a gente tem aqui, certo? Então essa é a construção. Então você consegue então construir, devido a quando você faz as contas, você vê que o lado desse camarada aqui é construtível. Professor, eu poderia utilizar essa ideia lá no hexágono? Poderia ser que desse certo? Sim, poderia ser que desse certo, tá bom? Então se você verificar que lá no hexágono você faz, se você fizer as contas e chegar em algo também em que os valores são construtíveis, então note aqui que é essencial que os valores sejam construtíveis. Porque 1 mais raiz de 5, se ele não fosse construtível, acabava com a gente, né? Então a gente não poderia fazer nada. Existe outra maneira de você resolver esse exercício, que eu também vou deixar como desafio. Então esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, ele é um número que está muito associado à razão áurea. E vocês sabem que tem como a gente construir a razão áurea. Então, eu vou deixar aí como sugestão de você imaginar como é que você faria essa construção usando essa ideia aí. Tudo bem? Então, você consegue construir o lado, claro. Se você consegue construir o lado, você consegue reproduzir esse camarada aqui todinho. E aí os demais caras ficam fáceis, né? Você a ponta seca aqui bota o arco, a ponta seca aqui bota o outro arco, acha esse ponto e assim analogamente você acha esse ponto. Então, essa é a construção aí uma vez dada a diagonal. Lembrando que aqui foi apenas um caminho, com certeza existem outras maneiras de você construir, talvez até mais simples do que essa, né? Então essa foi a maneira que eu consegui enxergar. Vamos ao terceiro problema, que eu coloquei ele porque alguém teve uma dúvida, que foi o seguinte, ó. O problema tem o seguinte enunciado, ó. Construir uma perpendicular ao segmento AB, então você tem dado um segmento aqui, por exemplo, esse ou esse, estando este muito próximo da borda do papel. O que isso significa? Aqui está assim, ó. Aqui é a borda do papel, e aqui ou você tem uma coisa assim retinha, perpendicular à borda do papel, ou ela está meio tortinha assim para cima ou para baixo, né? Tanto faz. Mas por que fala esse muito próximo, né? Qual o objetivo desse muito próximo? Se você imaginar que você está num papel infinito, que você tem teu segmento aqui, ó, você tem teu segmento AB e você está aqui num infinito, certo? Aí, o que acontece? Para eu construir uma perpendicular ao A, é simples, né? Como o meu papel é infinito, eu estendo esse segmento. Então, imagina aí que você estendeu o teu segmento de forma que, como eu tenho esse valor aqui, eu estendo até ter o mesmo valor desse lado. Então, digamos que você obteve aqui um ponto C. Então, de forma que AB é igual a CA. E aí, basta traçar a perpendicular desse novo segmento. Porque quando traçar a perpendicular, tem que passar pelo A, né? Porque o A está no ponto médio. E aí você conseguiu encontrar, então, a perpendicular pelo ponto A. Mas esse procedimento eu não consigo reproduzir se o ponto A estiver perto da borda do papel, como é o caso aí, ó. Se o meu ponto A estiver perto da borda, eu não consigo estender, porque eu tenho um limite para o meu lado esquerdo. Lembrando que eu peguei do lado esquerdo, mas eu poderia ter pego do lado direito, a parte de cima. Tanto faz. Mas assim, pensando assim no pior dos casos, que é a borda te interrompendo esse processo, então você teria que tomar esse cuidado a mais. Então você não faz essa construção de imediato.
Aí como é que você faz essa construção? Eu pensei no seguinte, né? Eu pensei no seguinte fato. O meu objetivo vai ser construir um triângulo retângulo em A, né? E aí a gente vai lembrar o seguinte, são dois casos. Se a coisa for assim, ó, perpendicular à borda, se o segmento for perpendicular à borda da tua situação, né? Você lembra o seguinte, se eu traçar aqui, vamos supor que, vou pegar aqui a caneta preta. Se eu traçar aqui qualquer segmento, e aí vamos pegar aqui uma perpendicular, a mediatriz, certo? Pegando aqui a mediatriz de AB. Então, se eu consigo, deixa eu apagar aqui, eu consigo fazer o seguinte, ó. Vamos construir aqui o triângulo retângulo, para vocês imaginarem a situação, né? Porque só falando, senão não consegui exprimir exatamente o que eu quero. Então, aqui é perpendicular, então você construiu. Qualquer triângulo retângulo que você pegar para cá, se você ligar daqui para cá, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse. Visto que eu peguei a perpendicular aqui, né? A mediatriz, perdão, então tem que passar pelo ponto médio. E a gente sabe que o ponto médio da hipotenusa, quando eu ligo para o vértice oposto, sempre tem a mesma medida que metade da hipotenusa. Essa é a parte da geometria plana que a gente tem que entender. Esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse daqui. Então eu vou usar esse fato. O que é que eu faço, né? Como é que seria a minha construção? Eu pego a mediatriz, como eu fiz aqui. Eu pego essa mediatriz aí. Em seguida, eu prolongo esse pedaço aqui, mas de forma que esse pedaço aqui seja igual a esse. Tá certo? Quando eu faço isso, automaticamente, o ponto onde eu paro, ele tem que ser o vértice aqui que vai me dar a perpendicular com relação ao A. Note que independe de onde você pega. Se eu tivesse pegue, por exemplo, bem aqui, um exemplo, se tivesse pegue bem aqui, ó, pego para cá, prolongo, de forma que esse pedaço seja igual a esse. Se eu ligar daqui para cá, ó, tem que coincidir, tem que ser perpendicular. Pelo teorema de Tales, isso aqui sempre passa na metade, ó, porque a mediatriz está passando por essa metade aqui, isso aqui é perpendicular. Então, ele sempre passa pela metade. Por isso que se você prolongar esse pedaço aqui de forma que esse pedaço seja igual a esse, você sempre encontra que isso sempre termina num ponto da tua perpendicular. Tudo bem? Então, essa é a consequência do teorema de Tales, já que essas duas retas são perpendiculares. E é justamente essa construção que eu faço. Então, a primeira coisa que eu faço é construir aí essa mediatriz, certo? Então, eu construo essa mediatriz aqui. Em seguida, você pode escolher qualquer canto, né? Então, você pode escolher qualquer canto. E aí, prolonga até obter aí esse pedaço igual a esse. Onde você parar, basta você ligar daqui para cá. Isso aí vai ser perpendicular. Professor, eu não correria o risco, por exemplo, de ao fazer esse prolongamento, uma dúvida que pode surgir, né? De quando eu fazer esse prolongamento eu cair fora do papel? Não, porque se você imaginar a tua situação já feita na cabeça, como esse camarada aqui, ele é perpendicular à borda, mas o ponto não está encostando na borda, então a tua perpendicular ela tem que ser paralela à borda, né? A tua perpendicular ela é paralelazinha aí à borda. Então, essa situação aqui, independente de até onde você vá, sempre vai ser dividida ao meio. Ou seja, se você prolongar aqui, ó, sempre é dividida ao meio. E sempre termina antes da borda, porque isso aqui é paralelo nessa situação. E aí tem um caso, e quando não for paralelo, que é esse caso aqui abaixo. Aí quando não for paralelo, você vai fazer, ele inclina ou para um lado ou para o outro, né? Como é o caso que vocês estão vendo aqui, ou é para baixo ou é para cima. Você traça a sua perpendicular do mesmo jeito, né? Você traça a sua mediatriz, na verdade, né? E aí você faz o mesmo caso, você vai ter que tomar, você faz a mesma coisa, você vai ter que tomar cuidado para onde você vai fazer, porque você poderia fazer para cá, ou você poderia fazer para cá.
Mas se você fizer para cá, aí sim corre o risco de cair fora e você não conseguir a tua perpendicular. Porque caiu fora do papel, você não pode construir. Mas um dos lados vai cair sempre dentro, né? Porque se você traçar a mediatriz, um dos lados, ó, sempre fica dentro do papel, você sabe disso. E é o lado no qual o B fica mais distante, ó, para chegar na borda, vamos dizer assim. Então você faz isso, você constrói a perpendicular, a mediatriz, perdão, no caso aqui, como vocês estão vendo, essa mediatriz, e aí você pega o lado que tiver o B mais para, digamos assim, o B está mais para baixo, no caso aqui, né, com relação a essa perpendicular, mais para baixo. Aí você pega essa direção. Aí você faz essa construção, a mesma construção anterior, né? Você pega daqui para cá, prolonga até obter a metade, seu dobro, né? Aí quando você liga daqui para cá, esse camarada aqui, ele é 90 graus. Aí você prolongar aqui, tá certo? Então aí seria a solução desse problema, tá certo? Tudo bem, tudo bem. De onde você tirou o 72 lá no problema anterior, é desse fato aqui, ó. 72 ele é um ângulo que aparece muito mesmo. Então não se preocupe não, você não se confundiu à toa não, Lucas. Outro problema, o quarto problema da aula de hoje. É o seguinte, eu quero construir um triângulo, perdão. E o que é que eu sei? O que é que me é dado? Eu tenho um lado, eu tenho o ângulo e eu tenho a soma de dois lados. Veja que eu tenho a soma, eu não tenho o lado B e o lado C individualmente falando, tá certo? Então, o que é que me é dado? Se você pudesse imaginar, ó, é como se tivesse dado assim, ó, tá aqui o A, tá aqui o S, não é dado B e C, é dado a soma de B mais C. Então, eu viria assim, isso aqui é o S. Você não sabe onde é que está posicionado o que é B aqui e o que é C, porque você não tem nem o B nem o C. E lhe é dado também o ângulo. Então, você tem uma coisa assim, ó. Só imaginando como é que viria aí se viesse um problema prático assim de você fazer. É dado uma coisa assim. Então, você com essas três informações aqui, você teria que, com a régua e teu compasso, fazer toda a construção. Então, é de forma simbólica, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Acabei desfazendo aqui. Deixa eu apagar mesmo aqui, que só vai atrapalhar. Só para vocês saberem o que é dado. Vamos imaginar que você construiu o problema. Então, vou aqui pegar aqui um triângulo qualquer. Então, deixa eu botar aqui. Pegar aqui um teu triângulo qualquer. Então, aí mais para baixo. Aí aqui é o meu A, aqui é meu B, aqui é meu C. Então, vamos supor que esse pedaçozinho aqui é o B. Esse pedaçozinho aqui é o C, esse pedaçozinho aqui é o A. Aí eu vou fazer a seguinte construção. Eu vou seguir, vejam o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou prolongar aqui o lado B, de forma que esse pedaço aqui que eu prolonguei, pessoal, ele também meça C. Tudo bem? Então imagina aí, vou aqui colocar. Então esse pedaço aqui ele também mede C. Vamos chamar esse ponto aqui só para ficar mais fácil para a gente de D. Aí agora eu vou ligar o B e o D, certo? Então vou ligar aqui o B e o D, botando aqui para vocês atentarem que a construção que eu estou fazendo aqui é apenas para nos ajudar a pensar como é que a gente resgataria o triângulo ABC. Eu tenho, só lembrando, o que é que eu tenho? Eu tenho esse ângulo aqui, então esse ângulo aqui ele é conhecido. Esse meu ângulo aí ele é conhecido, vou chamar ele de alfa. Eu tenho esse lado aqui, então essa medida eu tenho, mas eu não tenho essa medida BC. Separado, o B e o C. Aí, essa minha construção, pessoal, foi justamente porque eu não tenho essa medida e essa medida, mas eu tenho essa medida bem aqui, ó. Então, essa medida aqui eu tenho. Essa medida aqui eu tenho. Aí, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Onde é que eu quero chegar, né, com essa construção? Que é o seguinte, eu quero ver se eu consigo reconstruir esse triângulo bem aqui, ó. Será que eu consigo reconstruir esse triângulo?
Vamos ver, eu quero que vocês imaginem o seguinte, quanto é que vale esse ângulo bem aqui? Então notem, ó, esse ângulo aqui ele é um ângulo externo desse triângulo. E esse triângulo aí ele é um triângulo isósceles, porque esse pedaço é igual a esse, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Ou seja, a soma desse ângulo mais esse, que são iguais, né, são dois ângulos iguais, tem que dar alfa. Então cada um deles só pode medir alfa sobre 2. Aí, agora atentem só para esse triângulo aqui. Eu tenho esse lado, eu tenho esse lado, e esse ângulo aqui, como ele é alfa sobre 2, eu também tenho. Como assim, professor? Não me foi dado apenas o ângulo alfa? Como foi dado o ângulo alfa, automaticamente você sabe construir o alfa sobre 2. Então você também tem um alfa sobre 2. Por quê? Porque bastaria você construir a bissetriz. E construir bissetriz a gente sabe. A gente tem como construir uma bissetriz. Então, toda vez que lhe é dado um ângulo, você também tem metade dele. E, consequentemente, você tem um quarto dele, um oitavo dele. Claro que isso não vai interessar para a gente aqui. Mas você sempre tem metade do ângulo. Quando você tem um ângulo, você sempre consegue construir metade do ângulo. Então, eu tenho esse ângulo. Então, esse triângulo aqui, ele é construtível. Eu sei construir esse triângulo. Por quê? Bastaria você, primeiramente, construir esse camarada aqui, tá certo? Aliás, acho que basta você pegar inicialmente começa por essa aqui, você constrói esse pedaço aqui, começa construindo esse pedaço. Sobre ele você constrói o ângulo alfa sobre 2, então vire algo para cá. Então, lembrando, passo a passo, constrói esse lado que você já tem, que é o lado B mais C. Aí levanta o ângulo alfa sobre 2, aí você teria algo para cá, e com o compasso, a ponta seca do compasso aqui e essa abertura, aí você traçaria o A, né? Daria algo aqui, né? Você já tem isso aqui, aí você construiria esse triângulo aqui maior. E aí, professor, como é que eu faço para obter o A? Porque eu ainda não obtive o A. Você construiu esse triângulo. Ora, você já teria a posição do B, a posição do C e a posição do B. Para você achar o A, como aqui é alfa sobre 2, sobre esse pedaço aqui você construiria o ângulo alfa sobre 2, ele daria bem no A. Tá legal? Então, só repetindo, como é que seria a construção? Ó? Você construiria o B mais C, suponha aí que esse é o B mais C, deixa eu botar mais para baixo. Então, deixa eu diminuir aqui esse pedaço. Isso aqui foi só para vocês entenderem, né? Então, foi só para vocês entenderem a construção. Aí, como é que eu faria? Você construiria aqui, esse primeiro pedaço aqui é o B mais C. Aí você em seguida, você levanta aqui nessa ponta de forma que seja alfa sobre 2. Então você construiu aqui esse pedaçozinho aqui, ó. Lembrando, mede o S, né, que é B mais C. Esse ângulo que você construiu, ele é alfa sobre 2. Aí você colocaria a ponta seca do compasso agora aqui. Então você colocaria a ponta seca do compasso com medida A, né? Que a medida A você tem, aí você traçaria. Aí ele iria pegar esse segmento aqui em algum ponto. Quando você traçasse aqui, ó. Então digamos que fosse bem aqui, né? Aí com isso esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto B. Aí falta você descobrir o A, né? Aí para você descobrir o A, basta você levantar alfa sobre 2 com relação a essa reta aqui. Então vamos supor aqui que você vai levantar alfa sobre 2 com relação a essa reta. Então aqui se levantou de forma que esse pedaço aqui seja alfa sobre 2. Então esse ponto que bem aqui é o ponto A. E aí com isso você conseguiu reconstruir o teu triângulo original, que você quer o ABC, né? Você não quer esse maior aí que foi construído, certo? Então, tá aí como seria essa construção. Por fim, como é que a gente constrói a média harmônica, né? Então, eu até botei de propósito para vocês conhecerem, quem não conhece ainda, conhecer o que é média harmônica, tá certo? Então, a média harmônica, pessoal, entre dois números, eu vou chamar aqui de H de AB,
é 2, no caso 2 números, certo? 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Se eu tivesse N números, digamos que você tivesse N números, como é que seria a média harmônica de N números, né? Vamos supor aqui que eu tenho N números, A1, A2 até a N. Seria N sobre a soma dos inversos dos números, certo? Então, se eu tivesse N números. Aí o problema pede o seguinte, construa a média harmônica de dois números A e B. Se você fizer as contas, isso aqui dá isso aqui, tá certo? Então, só para você entender que esse valor aqui é esse mesmo valor aqui. Aí é simples, né, essa construção. Por que essa construção é simples? Porque você vai usar a quarta proporcional. Basta você ir ajeitar o que você quer, né? Para ficar de acordo com a construção lá da quarta proporcional. Então, perdão. Então, o que você tem é o seguinte, eu vou jogar esse AB para cima, vou jogar o H para baixo, e sei lá, jogo o 2A para baixo aqui também. Então, fica assim, ó. A mais B sobre 2A igual a B sobre H. Então, essa aqui, ó, os caras estão posicionados exatamente na média, na quarta proporcional. E você tem o A e você tem o B, tá certo? Então, você tem esses dois segmentos, tanto o A como o B. Por isso, pessoal, você consegue construir A mais B, claramente, se você tem os dois segmentos, você consegue fazer a junção deles, né? Você consegue construir 2A também, pelo mesmo raciocínio. O teu B é dado e o H é o que você quer obter. Aí, de novo, é aquela construção da quarta proporcional. Então, que é basicamente a aplicação de Tales. Pega duas retas, duas semirretas com a mesma origem, marca sobre uma delas o A mais B, tá certo? Então, marca A mais B, então A mais B vai até aqui. Aí você pode marcar aqui o B, então marca esse pedaço aqui, como se aqui seja B. E embaixo aqui o 2A, né? Vamos dizer que o 2A dá bem aqui. Você liga daqui para cá e aqui você pega a paralela. Aí esse ponto aqui, esse pedaço aqui vai ser o teu H, tá certo? Uma construção clássica de quarta proporcional, mas é que eu quis colocar pela questão aqui de vocês conhecerem a média harmônica, né? Que eu sei que vocês, talvez alguns, nunca tinham ouvido falar. Então, só realmente para ficar bem fixo aí. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje.